Olá! Vamos nos encontrando agora para o terceiro módulo da nossa oficina completa de declamação. Neste módulo, vamos falar sobre leitura e processos para decorar o texto do poema. Vamos trabalhar 3 tópicos aqui: a leitura do poema, destacar palavras e expressões e vou dar algumas dicas para vocês para ajudar a decorar o texto. Vamos começar sobre a leitura do poema. Algo que a gente vê com muita frequência em apresentações de declamação e nos palcos dos concursos de declamação são intérpretes que eles apresentam o texto do poema literalmente, linha por linha, verso por verso. Eu digo sempre que o processo de decorar o poema e antes disso ainda o processo de interpretação do poema, ele se inicia na leitura. O declamador, antes de aprender a declamar o poema, antes de aprender a decorar o poema, ele tem que aprender a ler o poema. O poema ele é um texto que tem características especiais, por isso ele é poesia, o gênero literário, né? E ele apresenta ritmo, ele apresenta forma e ele apresenta características especiais que o diferenciam dos demais gêneros literários. Para entendermos bem como a leitura influencia e faz muita diferença no processo de decorar e depois, futuramente, no de declamar o poema, eu trouxe alguns textos para trabalharmos esses conceitos deste livro aqui, o livro Alma de Poço, do poeta Antônio Augusto Ferreira, já falecido poeta Tocaio Ferreira. Pois bem, o Antônio Augusto Ferreira foi um dos maiores poetas que o Rio Grande do Sul já produziu. Ele é autor de clássicos da poesia gaúcha e clássicos da música gaúcha, então estudar Antônio Augusto Ferreira sempre é muito prazeroso. Eu trouxe aqui para a gente ler, e eu vou colocando aqui do lado para vocês o texto, para que vocês me acompanhem, o primeiro estrofe de um poema chamado Pago Vazio. Eu vou ler verso por verso, para que vocês entendam como é que o verso se apresenta no papel, o poema se apresenta no papel. No papel ele está assim: quando inauguro meu mate, na madrugada, uma revolta escondida libera asas. Há fardos muito pesados em toda a estrada. A liberdade é uma pomba, quase cansada. Vocês perceberam, acompanhando aqui o texto, que esse poema, esse estrofe, né, esse fragmento deste poema, ele traz os versos com um ritmo, com uma extensão específica, e que o poema, na verdade, divide frases inteiras em 2 versos. O segredo, o grande segredo para a compreensão do poema e para que ele se torne compreensível para as pessoas que estão acompanhando é entender que o ritmo poesia é diferente do ritmo declamação. Quando nós decoramos o poema, nós temos que buscar entender que esses versos que estão separados dentro do poema, muitas vezes eles compõem uma frase única. E não é o fato dele estar separado no poema que ele vai obrigar o declamador, o intérprete, a fazer uma pausa no final de cada uma dessas linhas. Esse é um detalhe importantíssimo que foge a muitos que declamam. Quer dizer que eu nunca posso fazer uma pausa onde... Não, claro que pode. Mas a gente tem que pensar, antes de qualquer coisa, se a gente está tendo coerência no texto que está sendo transmitido. E às vezes a pausa exagerada no final de todos os versos, ele faz com que o meu texto perca sentido, perca coerência. Então, a leitura do poema a gente tem que fazer, antes de mais nada, respeitando a pontuação do texto, respeitando os pontos, vírgulas, as pausas que o texto traz na sua constituição como
texto. Então vamos tentar fazer agora a leitura do mesmo estrofe, mas agora, em vez de parar no final dos versos, como vocês viram aqui do lado, eu vou declamar, ou melhor, eu vou recitar lendo o texto, fazendo as pausas na pontuação. Percebam a diferença que o texto vai fazer no seu sentido, na compreensão da mensagem. Então vamos lá. Quando inauguro meu mate, na madrugada, uma revolta escondida libera as asas. Há fardos muito pesados em toda a estrada. A liberdade é uma pomba quase cansada. Vocês perceberam? Eu simplesmente uni os finais dos versos com o início do verso seguinte, quando a pontuação do texto não me indicava que ali era necessário fazer uma pausa. Esse é um segredo importantíssimo, porque a gente faz a leitura do texto como ele se apresenta em sua mensagem, como o autor concebeu a mensagem. Não quebrando no final de todos os versos. Isso, na linguagem dos declamadores, a gente costuma dizer que o verso ficou picado. O verso ficou todo picado. O que é isso? O declamador, no final de cada verso, ele imprimiu uma pausa, que muitas vezes desnecessária, altera completamente o sentido do texto. Vamos pegar mais um exemplo para a gente entender? Opa, tudo bem? Tô por aqui. Tá gostando do curso? Ah, que bom. Pois a gente fez com muito carinho e é um presente que a gente está deixando para vocês aqui na página do Aquecimento Cênico. É claro que a gente está aí 1 ano e meio parado, o projeto está parado porque a gente está se cuidando e a gente está cuidando de vocês também, ficando em casa e se protegendo e protegendo a nossa família. Então a gente vai deixar aqui embaixo, ó, um número de um Pix, que se vocês quiserem ou puderem contribuir espontaneamente, se não for fazer falta para vocês, vai ajudar a gente a continuar trabalhando, desenvolvendo projetos e pensando em coisas legais para trazer para vocês aqui na página do Aquecimento Cênico. Tá bom? Um abração e a gente se vê no próximo módulo, hein? Próximos dias aí, já fiquem ligados que a gente vai apresentar um módulo novo do curso e ele vai até o 10º módulo trazendo coisas legais para vocês. Tá bom? Tchau, tchau. Outro texto para a gente compreender e para ajudar a que vocês entendam a partir de agora a leitura e a importância da leitura correta, eu continuo trabalhando aqui a Alma de Poço e eu vou recitar aqui o poema que é Que Deus é Esse. Vou colocando aqui do lado o texto para que vocês possam me acompanhar. Eu vou ler linha por linha como ele se apresenta textualmente no papel. Que Deus é esse que se faz de branco e escraviza o negro e contempla o branco destruir o índio no maior silêncio? Que Deus é esse que se diz dos fracos para contar com eles e ordena a César o que for de César, se ele for governo? Que Deus é esse que se faz de homem com maior direito e inventa Eva para que siga Adão, sempre no cabresto? Que Deus é esse que constrói igreja e nomeia Pedro, e um Pedro pobre se transforma em rico pelo mundo inteiro? Que Deus é esse que mantém o inferno com fogo aceso, mas abranda as penas pelas indulgências para quem pague o preço? Não, não pode ser ele. Esse é feito aqui mesmo, a imagem e semelhança de quem se viu no espelho. Então esse é um texto do Antônio Augusto Ferreira, O Que Deus é Esse, que vocês acompanharam aqui, e que ele tem essa característica de trazer pausas, né, e quebrar o verso. Para quê? Para que ele mantenha o ritmo poético. No livro, né, ele se apresenta
neste formato, em estrofes de 4 versos. Um verso mais extenso, um verso mais curto, um verso mais extenso, um verso mais curto. Uma característica que o poeta imprimiu neste poema, para que ele mantivesse um ritmo específico. Mas o declamador, ele não está simplesmente apresentando um ritmo de texto impresso no papel. A função do declamador é fazer com que a pessoa que está vendo meu texto, ele entenda o sentido do texto. Vou voltar para o mesmo poema, mas agora vou lê-lo, fazendo as pausas de acordo com a pontuação. Vamos ver se a gente percebe o quão fica mais compreensível a mensagem do poeta. Que Deus é esse que se faz de branco e escraviza o negro e contempla o branco destruir o índio no maior silêncio? Que Deus é esse que se diz dos fracos para contar com eles e ordena a César o que for de César, se ele for governo? Que Deus é esse que se faz de homem com maior direito e inventa Eva para que siga Adão sempre no cabresto? Que Deus é esse que constrói igreja e nomeia Pedro, e um Pedro pobre se transforma em rico pelo mundo inteiro? Que Deus é esse que mantém o inferno com o fogo aceso, mas abranda as penas pelas indulgências para quem pague o preço? Não, não pode ser ele. Esse é feito aqui mesmo, a imagem e semelhança de quem se viu no espelho. Então vocês percebem que com uma leitura, acompanhando a pontuação, como se eu estivesse lendo um texto não poético, traz um sentido e uma compreensão maior para o texto do poema. Então eu trouxe esses dois poemas deste livro Alma de Poço, do Antônio Augusto Ferreira, um livro maravilhoso, porque é um poeta incrível, para demonstrar isso para vocês, para mostrar essa diferença. Façam esse exercício agora. Peguem aquele poema que vocês têm em casa e que vocês se identificaram com ele, conforme nós vimos no módulo anterior, e façam uma leitura desse texto, não como se ele fosse um poema, mas como se ele fosse um texto literário. Não façam pausas no final dos versos, a não ser que exista uma pausa marcada por um ponto, por uma vírgula, por uma reticência. Vocês vão ver que esse texto ele vai se tornando mais fluido, mais compreensível, não só para vocês, mas como ele vai ficar melhor para vocês, ele também vai se tornar assim para as pessoas que estiverem vendo a apresentação. Vou fazer uma pausa aqui para tomar uma água, que eu estou falando com vocês. E isso aqui eu estou fazendo, eu espero que vocês também façam quando estiverem ensaiando os poemas e fazendo as leituras de vocês. Lubrificando as pregas vocais para não machucá-las falando demais. Bom, nos poemas, quando a gente vai fazer a interpretação, existem palavras que destacam ideias. Essas palavras, elas também podem ser destacadas no texto por quem faz a interpretação, a declamação. Essas palavras, elas são importantíssimas, porque elas trazem uma vida para o texto. Ela carrega o sentimento que aquela frase, aquele verso, ou às vezes um estrofe inteiro, traduz para quem está fazendo a leitura ou ouvindo a interpretação. Essas palavras, elas devem ser escolhidas com muito cuidado por uma razão simples. Se eu banalizar o destaque de palavras, eu acabo fazendo com que muitas delas ganhem destaque e, sendo assim, nenhuma delas ganha destaque. Quando a gente faz a leitura de uma estrofe,
a gente tem que procurar dentro da estrofe aquelas palavras que trazem sentido para o texto. Normalmente elas carregam o sentimento do verso, o sentimento do estrofe. São essas palavras que, enquanto eu estou fazendo a leitura, eu procuro fazer o meu destaque maior. Volto aqui para o texto que eu acabei de ler para vocês, do Antônio Augusto Ferreira. Vou pegar a última quadrinha, o último estrofe. São 4 linhas, tá? Vou escrever aqui para vocês, podem me acompanhando. Não, não pode ser ele. Esse é feito aqui mesmo, a imagem e semelhança de quem se viu no espelho. Eu fiz uma leitura fria aqui. Por que fria? Porque eu não trouxe nenhum tipo de sentimento. Não destaquei nenhuma palavra, não busquei nada que pudesse revelar alguma coisa dentro desse estrofe. Quando eu faço agora a leitura, eu vou procurar nessas 4 linhas quais palavras que podem me trazer um sentimento maior a respeito do que está sendo dito. E é um estrofe forte, ele está simplesmente dizendo que ele está falando, no caso, que aquele Deus que fez tudo aquilo que estava sendo dito, na verdade era um reflexo da pessoa, né? Que o Deus não comete injustiças, que essas injustiças que existem, elas são cometidas por pessoas, né? Então, ele diz, não pode ser ele. Tá? Esse é feito aqui mesmo. Aqui é uma palavra interessante, porque quando eu digo que esse Deus ele é feito aqui, eu estou dando uma localização. Eu estou eliminando tudo que está fora daqui, para delimitar a minha figura do estrofe como esta a qual eu estou me referindo, e nenhuma outra mais. Então a palavra aqui, ela está cravando a informação. A imagem e semelhança de quem se viu no espelho. Por que quando eu fiz a leitura lá na primeira vez, eu nem estava pensando em fazer, mas a experiência acaba fazendo com que a gente destaque mais. Por que esse espelho? Porque esse estrofe está dizendo que essa imagem sou eu mesmo. Ele não diz aqui explicitamente, mas implicitamente ele está dizendo, através da palavra espelho, que esse Deus que comete injustiças, na verdade, é um reflexo de mim mesmo, de mim, espécie humana. Então essa palavra espelho eu destaquei. Por quê? Por causa dessa definição. Então o estrofe ficaria assim, ó. Não pode ser ele. Esse é feito aqui mesmo, a imagem e semelhança de quem se viu no espelho. Ponto. Tem uma regra para essa escolha de palavras para se destacar? Não tem uma regra. A definição de quem faz essa escolha é do intérprete. E aí é necessário que se leia muitas vezes, que se tenha uma compreensão profunda do texto para que se consiga fazer esse tipo de definição. Eu li esse texto várias vezes para entender o que aquele aqui estava representando e o que aquele espelho estava representando. Eu, na minha compreensão pessoal, defini que essas 2 palavras elas resumiam a mensagem que o Antônio Augusto Ferreira, o eu poético, na verdade, né, o eu lírico dele, quis dizer naquele trecho do poema. E essas 2 palavras foram as que eu escolhi para fazer o destaque na hora de fazer minha interpretação. Então, voltando lá para o início do que a gente já tinha falado, ler. Ler muito, ler muitas vezes, ler e compreender. Compreendendo o texto. Tá? E aí assim a gente vai definindo o que é importante estar ali e não estar ali. Para finalizar o nosso módulo,
algumas dicas ali sobre decorar. Tá? É bem difícil dar dicas sobre decorar poemas, porque cada pessoa tem características muito específicas para decorar um texto. Né? O que serve para mim talvez não sirva para outro declamador. Então eu trouxe algumas opções aqui para vocês. Primeiro, para decorar o texto, antes de mais nada, estudo de vocabulário. Mas por que o estudo do vocabulário é importante para decorar o poema? Porque quando a gente está trabalhando o vocabulário de palavras específicas, essas palavras a gente já está trabalhando a memorização delas. Então a gente memoriza as palavras fazendo esse estudo, já começa aí. Sem contar que estudo de vocabulário é importante porque a gente não tem como interpretar um poema bem se nós não entendermos todas as palavras que estão contidas no texto. Em seguida, aí a gente vai ter que começar a fazer as leituras. Primeiro, leituras, simplesmente leituras silenciosas, respeitando a pontuação correta do texto, como se eu estivesse lendo uma prosa e não um poema. Fazendo várias leituras. E aí, a partir de então, a gente vai começar a definir qual a técnica que nos serve mais, que nos ajuda mais, porque algumas pessoas têm a memória visual mais desenvolvida, outras pessoas a memória auditiva. Eu recomendo usar as duas técnicas, porque as duas técnicas a gente está gravando o texto em áreas diferentes do cérebro. Quando a gente lê um texto, a gente está usando uma parte do cérebro, quando a gente ouve um texto, a gente está usando outra. Então, ler e ouvir ajudam a gravar melhor o texto. Leitura em voz alta, nessa segunda etapa. Faça leituras em voz alta. Né? Procure um lugar silencioso ou até mesmo leia para alguém, mas faça a leitura em voz alta. Pega o teu celular ali, todo mundo hoje pode fazer isso, que é uma grande vantagem, baixa um aplicativo de gravação de voz e grave a leitura do teu poema, já com a pontuação correta respeitada. E depois ouça essa gravação. Ouça acompanhando, né, lendo, acompanhando, fazendo a leitura labial, digamos assim, do que tu estás ouvindo, ou sem acompanhar, simplesmente ouvindo, em silêncio, livre de distrações, te concentra no texto. Faça esses dois tipos de leituras, oral, em voz alta, e ouvindo o texto, a tua própria voz. Tu vais perceber que essa mensagem vai se fixando no teu cérebro. Evita de fazer leituras do texto durante um longo período de tempo. Então a pessoa vai ficar lá 2, 3, 4 horas lendo o texto. Isso não vai favorecer com que tu decore o texto mais rápido. O que vai favorecer é que tu mantenha uma rotina de leitura. Então tu vai fazer 1 hora ou meia hora de leitura do teu texto hoje, daqui a 12 horas tu vai fazer mais meia hora, 1 hora, ou só no outro dia. Procure fazer dessa forma. Leia, decore trechos, mas respeitando a pontuação. Evita ao extremo decorar texto lendo linha por linha. Porque se tu decorar assim, depois quando tu for fazer a declamação, tu vai acabar declamando linha por linha também. Então essas foram algumas dicas. Agora a gente já vai partir para o módulo 4, 4 do nossa oficina. Nos encontramos por lá. Até breve. Então, concluímos esse módulo. Em breve a gente traz um módulo novo. Não esquece de dar aquela contribuição espontânea aí no Pix, se tu puderes, né? Se não for te fazer falta. Isso ajuda a gente a continuar trabalhando e pensando em projetos culturais bacanas para trazer para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.